É com muita alegria que começamos mais esse podcast que vai falar sobre, claro, família, sobre paternidade, principalmente aí, para você que veio pela via da adoção, pode ficar tranquilo que hoje vai servir para você excepcionalmente. Aliás, pai é quem cria, pai é quem tá junto e hoje eu já quero que o convidado se apresente, porque é um baita de um pai, é um, é um amigo, e aí ele vai partilhar, vamos partilhar um pouquinho da vida com você. Rodrigo, obrigado, muito bem. Seja muito bem-vindo, né? A emoção já toma conta aqui só de falar de paternidade. Maravilha. Obrigado pelo seu sim, muito bem-vindo. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com o senhor. A gente tem muito carinho pelo senhor, por toda a sua família. E é uma alegria, assim. Tenho certeza que teria muitas outras pessoas muito melhores, muito mais bem preparadas do que eu para estar falando sobre esse assunto aqui. Mas se São José quis que fosse eu, aqui estou. Ah, eu até tava pensando na vinda, Rodrigo, falei assim, são dois pais, simples, mas pais, né? Homens que tomaram a decisão, e é aí que eu vejo pra você que nos assiste aí, e tá até comentando nos bastidores, ah, mas o podcast é voltado para adoção? Sim, eu sou filho adotivo, mas me chocou extremamente um dia que um rapaz falou que, Matheus, a adoção é só um ato. É meu filho, é minha filha. A partir de hoje eu sou pai dessas crianças e ponto, acabou. E a gente tem um grande exemplo de um pai adotivo aqui nessa mesa, né? Que é Claro, São José. claro. É um grande, é o maior exemplo de um pai adotivo, então, e é nele que eu acho que todo pai deve se espelhar. E então Uma baita da omissão, como. eu não tenho muito o que falar sobre adoção, vou ser bem claro pro senhor, assim, né? Deus me deu a graça de me dar muitos filhos, então pouco conheço desse mundo, mas a paternidade é a mesma. Eu acho que o amor que se tem por um filho, como eu coloquei aqui a referência de São José, não existe amor maior por um filho que ele teve por Nosso Senhor. Somando todos os amores do mundo, de todos os pais, não se compara ao amor que ele teve por Nosso Senhor. Então, o amor do pai, a forma de lidar com os filhos, eu acho que serve tanto para um filho biológico, como um filho adotivo, enfim. Filho acaba sendo filho, né? Exatamente. Eu sempre digo, a via que chegou até nós. Eu comentava antes aqui, né? Nós demoramos, eu e minha esposa demoramos 10 anos para ter o primeiro. Claro, por ser a filha adotiva, sempre pensei sobre adoção. Mas Deus deu a graça de vir o primeiro. Hoje eu tenho quatro. O Vitor, Gustavo, o Felipe e a Maria Gabriela, a raspinha do tacho por enquanto, a Maria Gabriela chegou até nós. Mas, e aí, por favor, o senhor se apresente Verdade, o senhor aí. pediu, eu não me apresentei, né? Quantos anos de casado, quantos Esse filhos? ano completamos 15 anos, vamos completar agora em outubro, 15 anos de casados. E nesses 15 anos, Deus nos deu a graça de termos 8 filhos, né? Uma não chegou até nós, a Aline perdeu, seria a nossa segundo filho. A Aline perdeu no comecinho da gravidez já. E aí tivemos a Ana Clara, que hoje tem 13, a Cecília com 10, Tereza com 8, Maria Catarina com 6, o Antônio com 4. Aí veio a Bárbara, uma menina linda, ficou apenas 3 meses conosco e Deus chamou ela de novo, estava tudo maravilhosamente bem, mas Deus quis assim, né? Então, eu te dou, eu te peço de volta, e nos levou com apenas 3 meses, isso faz 2 anos, então ela teria hoje 2 anos. E agora veio o Joaquim, então, o segundo menininho aí pra fazer companhia pro Antônio, não ficar sozinho lá pelo menos, com essa meninada. Então, conosco hoje temos 6 filhos, Agora, nesse exato momento, a gente até estava comentando, né? Eu tô sentindo um momento meio diferente, assim, porque as crianças estão todas viajando. Sim, As 3 mais velhas estão viajando com as irmãs, que participam de um projeto, e aí estão uma semana de férias lá. E os 2 mais novos foram com a minha sogra, pro sítio que ela mora. Então, tô só com o pequenininho, só com o bebezinho, que inclusive tá com 3 meses hoje também. a casa literalmente pode falar que tá quase vazia. Tá vazia, tá vazia. Brinquei com a Aline, assim, a gente não tem costume de ir em shopping, enfim, né? E quando a gente raramente vai, a gente é a sensação do shopping, né? A gente para o shopping com aquela criançada toda. Eu brinquei com ela, poxa, vamos essa semana, né? Porque a gente só tem um, a gente vai passar despercebido. Casalzinho de novo com filho. Com um filhinho só. Ai. Mas eu falo que essa é uma. E aí eu vou questionar o senhor, que sempre me perguntam isso, né? Sempre, sempre, sempre. E aí já vamos é, alinhando. Mas assim, dá trabalho ou não? Claro. Viver dá trabalho.
Não é verdade, assim? Falei, eu que tenho 4 só, eu já escuto. Desculpa interromper. Tenho 4, já escuto. Nossa, mas 4? Falei, gente, eu só tenho 4. Conheço gente que tem mais que eu. Tô tranquilo, falei. Mas assim, acho que antes de falar do trabalho que eles dão, é de falar do trabalho que a gente dá pra gente mesmo, né? Se eu pegar assim e me lembrar do meu tempo, até coloquei aqui como um tópico, de eu lembrar da minha vida passada, como era antes, assim. Puxa, dava muito trabalho ser sozinho. Não. Eu não sei, talvez quem esteja ouvindo aí, talvez tenham pessoas solteiras, assim, e vão entender o que eu tô falando. Não é fácil ser sozinho. É difícil você não ter com quem você contar, não ter com quem você Sensacional. tanto se apoiar no momento de necessidade, quanto apoiar é a coisa, acho que mais feliz da vida é você estar com alguém. Como a gente está aqui conversando hoje, assim. Se a gente não estivesse conversando, o senhor estaria sozinho, eu estaria sozinho, não seria tão prazeroso quanto tá essa conversa agora, assim, não é verdade? Então, assim, e aí em relação aos filhos, os filhos dão trabalho? Claro, claro que dão. É uma das coisas que a gente mais escuta, né? Como é que vocês dão conta? Como é que vocês dão conta? Nossa, 6 filhos, como é que vocês dão conta? Eu acho que assim, primeiro, não nasceu 6 de uma vez, Ok. né? Então isso seria muito mais difícil e até nisso eu tiro o chapéu aí pra mãe de gêmeos, trigêmeos, porque deve ser muito mais difícil mesmo, né? Mas ali veio um de cada vez. Então você vai se acostumando com essa realidade de ter alguém que depende 100% de você, porque o filho de fato depende 100% de nós, né? Pelo menos até uma determinada idade. Não adianta a gente... Bom, meu neném hoje tá com 3 meses. O que ele consegue fazer sozinho? Nada, nada. Até dormir é difícil pra ele. Que às vezes tem que pegar, aninhar e fazê-lo dormir. Ele não sabe simplesmente fechar o olho, virar pro lado e dormir como a gente faz, né? Então, você vai se acostumando com essa realidade de que alguém depende 100% de você. Ali na parte prática da vida, né? E depois, com o passar do tempo, vão crescendo, obviamente vão soltando um pouquinho essas rédeas, assim, vão tomando conta da sua própria vida. Como falei agora, né? Estão todos longe de mim, né? Então, assim, aí a gente passa a confiar naquilo que foi feito até então. Porque se eles estão perto, a gente está a todo momento cuidando deles, né? Isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. É até uma coisa que eu me cobro muito, assim, de não ser tão chato, às vezes, assim. De ficar todo momento tendo que corrigi-los ou direcioná-los, assim. Às vezes é bom soltar um pouquinho para que eles aprendam a caminhar com as próprias pernas, né? É isso. E chega num determinado momento, que nem agora, que eles estão viajando, que poder eu tenho de ação sobre eles? Nenhum. Então, de fato, é confiar naquilo que foi ensinado e confiar, obviamente, acima de qualquer coisa, na misericórdia de Deus, na graça de Deus, que eles estarão sendo bem cuidados, bem encaminhados, porque, como eu falei, que poder de ação eu tenho sobre eles agora? Se elas estão lá sozinhas e querem cometer alguma coisa que não seja correta, eu não vou nem ficar sabendo muitas vezes, né? A não ser aquilo que foi passado, né? A não ser aquilo que foi calcificado no coração, na base. Exatamente. Então, dá muito trabalho. Mas é assim, é o melhor trabalho que eu tenho da minha vida. Porque assim, o trabalho, né? A gente tem que... Vou Sim. colocar no trabalho financeiro agora aqui, né? Dá trabalho, você tem que acordar cedo, sair de casa, quem tem que pegar ônibus, ou quem vai de bicicleta, ou quem pega o carro. Aí você tem que trabalhar mais ainda para colocar o combustível no carro. Enfim, dá trabalho, né? E muitas vezes não é um trabalho prazeroso. É alguma coisa que você não gosta, que o chefe vai lá e vai ficar no teu ouvido. E você se dispõe a fazer trabalhos que você não gosta. Isso ninguém discute. Nunca vi ninguém discutindo assim. Mas eu acho que trabalhar dá trabalho. Eu acho que as pessoas não deveriam trabalhar. É natural, não é? Sim. Não é natural pra todo mundo ter que levantar cedo e ir trabalhar, ou trabalhar à noite, quem sabe, né? Quem que trabalha à noite, enfim. Mas é natural, ninguém discute sobre isso. Então, assim, por que a gente vai discutir se filho dá trabalho? A gente tava conversando antes, assim, né, sobre isso. O que não dá trabalho na vida, né? Viver dá trabalho. Exatamente. Mas hoje eu vejo o Rodrigo com toda a desenvoltura da paternidade, falando e lidando muitas vezes. Mas sempre foi assim, Rodrigo? Essa visão? Eu falo assim porque a gente estava comentando justamente isso, o ponto. E aí eu quero que você me ajude desde já. Se tiver um pai que precisa ouvir, cara, já manda para esse pai, já manda para essa família para entender, mas assim... É natural, eu vejo como uma coisa natural, mas aonde que se perdeu... Eu vejo o Rodrigo falando hoje, né? Com toda essa segurança. Mas eu perguntei se sempre foi assim pelo motivo que
o Rodrigo jovem, o Rodrigo homem, solteiro, sempre olhava lá na frente, imaginava essa graça, porque parece que no meio do percurso, hoje a paternidade, que pra mim não é a desatrelada, pai, por isso que eu sempre falo, pai é quem cria, né? Por que quem cria? Quem tá junto, quem troca a fralda, quem dá o sustento pra família, a segurança. Mas parece que hoje meio que se perdeu a linha do horizonte, vamos dizer assim, da paternidade nessa situação. Vamos fazer só desviar um pouquinho do caminho, depois eu respondo essa pergunta. O senhor falou aqui de segurança, né? Sempre foi assim e tal. Acho que segurança zero, assim. Acho que quando a gente caminha... É difícil a gente ter uma segurança, falar sobre isso. E assim, deixar bem claro aqui pra quem tá ouvindo também que eu tô longe de ser exemplo pra qualquer um. Longe, longe, longe de ser exemplo. Não tô aqui por ser exemplo pra nada. Eu tô aqui porque... Por um acaso, né? Estamos aqui por um acaso, ok. Não sou... Até tenho pouco, assim, pra ensinar, talvez, assim. Tô aqui pra compartilhar um pouco da minha vida. Então, essa segurança, ela não... Até coloquei aqui, eu tinha escrito, tá pensando em algumas coisas, eu coloquei assim. O medo de ser pai, ele existe? Existe. Até hoje. Até hoje. E hoje eu tava pensando sobre a paternidade, o porquê que esse medo existe hoje, assim. Diferente do medo que existia antes. Depois eu tento fazer uma comparação, assim. Qual que é o medo que eu tenho hoje de ser pai? Pela aquela frase de Nosso Senhor, assim, né? Que ele fala, pra quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Então eu olho hoje, vendo hoje, a minha família, eu não seria capaz de tê-la. Por mim. E explico por quê, assim. Olho minha vida passada, como era antes de começar a namorar com a Aline, como era... E aí, respondendo talvez um pouquinho sua pergunta. Eu sempre desejei ser pai. Essa é uma coisa que talvez difere de muitas pessoas, assim. Eu me lembro, criança, eu digo assim, com menos de 10 anos, talvez uns 8 anos, assim, e eu falando pra minha mãe, nossa, eu quero muito ser pai. Olha. E aí, mas qual que era a minha visão de ser pai, né? E eu falava pra ela assim, mas eu quero ser pai novo. Porque eu quero poder aproveitar meus filhos, quero jogar bola com eles. Enfim, então, era essa visão que eu tinha de pai. Então, criar os filhos como se fossem, né, amigos e ali, poder aproveitá-los. Enfim, mas esse desejo, parece que Deus sempre colocou no meu coração, assim. E desde pequeno. E aí, lógico, eu fui crescendo na minha adolescência, aí... Eu vejo que eu acabei me desviando muito, assim, desse horizonte que eu tinha. Talvez esse desejo de ser pai vem muito de um exemplo de um grande pai que eu tive. Que tenho, né? Meu pai, enfim, não morreu, então tá aqui ainda. É um grande homem, assim, de exemplo de honestidade. E aí a gente vai falando as coisas e a gente talvez perca a chave, depois o senhor faz eu voltar, assim. Só pra dar um exemplo bem, bem claro, que eu nunca esqueci na minha vida. Esses dias eu comentei com meu pai e ele não lembrava disso. Um dia, meu pai na época fumou por uns 40 anos, acho, hoje não fuma mais. Mas eu lembro que ele tinha pedido pra eu comprar. Vai lá na bodeguinha, lá na padaria, lá que vende cigarro, e compra o cigarro pro pai. Eu fui comprar, aí levei o dinheiro que ele me deu, e vamos supor aqui, não vou lembrar, mas na época eu levei R$10 pra comprar a carteira, e a carteira custava R$8, ele tinha que me voltar R$2 de troco, né? Vamos supor que seria isso. Aí eu fui e voltei com um troco pra 50. Como se né, o rapaz errou no troco. E aí eu voltei com mais dinheiro e a carteira de cigarro ainda, né? E voltei feliz da vida. Sobrou dinheiro. Mostrei, pai, não sei o que e tal. Rapaz, esse meu pai me deu uma bronca. Ele não me bateu, assim, mas ele me deu uma bronca e uma lição de moral, assim. Fez eu pegar a carteira de cigarro, dinheiro, voltar lá e falar pra ele, o senhor me deu o troco errado, eu te dei uma nota de 10, era só 2 de troco e tal. Nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. E isso já se vão, talvez uns 35 anos, talvez. Ok, vamos fazer as contas. E ao mesmo tempo, acho que meu tio não vai nem escutar aqui, porque não mora aqui, enfim. Eu tenho um tio meu, viajei com um tio meu, pra praia uma vez, meus pais não estavam, e aí que a gente fala, né, da questão de não estar perto dos pais. E fui eu, meu tio, minha tia e a filha deles, eles tinham uma filha só. E meu irmão, então tava nós 5, meu irmão e eu e a família dele.
A gente foi num restaurante e na hora de vir a conta, assim, ele deixou de cobrar uma água mineral, que seja. Aí eu e meu irmão falaram, vamos chamar ele ali então. Aí meu tio, não, deixa. Eu nunca mais esqueci também. Então, assim, na minha juventude ali, foram 2 exemplos, acho que bem antagônicos, assim. Um exemplo de honestidade do meu pai e de desonestidade. Não vou falar que meu tio é desonesto, não é isso. Mas, assim, naquele momento, sim, um exemplo de desonestidade do meu tio. E como aquele exemplo ruim gritou na minha alma, assim. E eu mesmo, sendo criança, percebi que aquilo não estava certo. Então, como é importante esses exemplos, né? Viu? Falei que eu ia me perder. A questão do medo, né? Que a gente estava falando, assim. E do desejo. Então, eu sempre tive esse desejo de ser pai. Mas eu sinto, olhando para trás, assim, que era um desejo bem egoísta, assim. Porque eu sempre gostei muito de criança, né? De adorar, gostava de brincar com as crianças. Sou assim até hoje. Então, eu me via... Essa é a função, né? Como isso, assim. Eu quero ser pai para eles Pra ser um me amigo. darem prazer, entre aspas, Ok, assim, né? ok. Porque ter filhos é bom, é agradável, é prazeroso, é gostoso, né? Então eu tinha esse desejo de ser pai. E aos pouquinhos você vai mudando essa visão, né? Então hoje a gente olha assim... E aí que eu falo da questão do medo, né? Falei, puxa, tudo bem, é prazeroso. E de fato até hoje, não deixou de ser prazeroso ser pai. Mas aí você começa a entender que tem uma responsabilidade muito grande por cima disso também, né? E aí vem esse medo e essa segurança, na verdade, a única segurança vem do alto, assim, porque se depender de mim, único, exclusivamente, como eu falei pro senhor, eu jamais seria capaz de ter a família que eu tenho hoje. Jamais seria capaz de construir a família que eu tenho hoje. E de olhar para os meus filhos e admirá-los, assim. Não por serem meus filhos, mas por estarem começando a serem boas pessoas honestas. É maravilhoso, assim. E aí vem um presente que não é teu. Exato. Porque eu falo muitas vezes assim... Como que eu posso dizer? Talvez hoje quem nos assiste, ou vamos dizer, pai de primeira viagem, como eu fui, né? Como todo mundo... Eu falo muito porque do horizonte. Isso que você olha, por isso que eu falo essa firmeza hoje. Claro que vem de Deus, vem da experiência. Eu tenho uma grande preocupação. Porque o teu pai estava te formando nessa atitude. Meu pai também. A gente gastava muito mais tempo com os pais. E aí você falou uma situação que eu até anotei aqui. Gastava tempo. Talvez é uma situação hoje que a gente não tenha mais o tempo é o mesmo. As 24 horas, né, são as mesmas. Mas a gente tem muito mais coisas que nos preocupam para fazer. E aí a gente diz que o filho é a coisa mais importante. E acaba ficando para segunda, terceira ou quarta instância. Creio que seu pai, com o exemplo que você falou, te formou. E aí eu marquei a questão do tempo. Porque é uma preocupação minha, e é uma pergunta que eu já faço, que eu acho primordial para a questão. Se eu não estou formando, se eu não estou próximo, se eu não estou tendo e deixando os filhos terem a experiência deles ali, formando a experiência, quem tá? Exatamente. De que maneira tá? E aí uma coisa que eu falo de preocupação na paternidade é isso. O tá junto. Mas não junto de... Eu gosto de estar junto com meus filhos. Eu gosto de inventar coisa. Esse dia eu tava até lembrando que nós tínhamos um terreno baldio lá de casa, eu peguei a enxada e falei, vem cá, galera. Fizemos um morrinho, compramos lona e jogamos detergente e vamos brincar. Eu me divirto junto com eles. Mas nunca esqueci, eu não sou amigo. Eu garanto que você não é amigo dos teus filhos. Com certeza não. Então, assim, essa linha tênue, assim, eu sou pai, não sou amigo. E isso eu tenho bem claro, assim, desde o começo, desde da primeira, assim, né? Que alguém comentava assim, sua filha vai ser sua melhor amiga. Eu falei, jamais, assim. Eu não sou amigo dos meus filhos, isso causa uma estranheza muito grande nas pessoas. Quando eu falo isso tranquilamente, eu não sou amigo dos meus filhos. Eu sou muito mais que um amigo. Eu sou pai dos meus filhos. Então, um pai é muito mais que um amigo. Ser amigo é fácil. Na verdade, ser amigo é um igual, né? Quando você tem um amigo, você tá na mesma hierarquia ali das coisas. Ser pai, não. A gente não pode falar que um pai... Existe uma hierarquia. Justo. E ela é linda. Eu não sei como que hoje as pessoas
insistem nessa balela de que todo mundo é igual e que todo mundo tem os mesmos direitos, porque a hierarquia é a coisa mais linda. O respeito ao superior, o respeito ao pai, o respeito à mãe, o respeito aos avós, o respeito ao sacerdote, é a coisa mais linda de se ver. A gente recebeu, por uma graça fantástica essa semana, 2 padres lá em casa para jantar conosco ao mesmo tempo, assim. E assim, um é superior e o outro, né, deve uma obediência a ele. E aí o padre, que é o superior, falou pro padre assim, padre, pode fazer a oração, né, antes da missa? Ele falou, por favor, padre, eu acompanho o senhor. Então, assim, é raro de se ver. lindo você olhar e ver assim, ó, ele entende que tem um superior e tá tudo bem. Se entende? Tá tudo bem não sermos todos iguais. Isso não é um problema. Ao contrário, isso é o que dá certo na sociedade, deu certo na sociedade até hoje. Porque assim, como se todos são iguais, dentro de uma casa todos são iguais, vamos colocar aí. Como que vai ter uma ordem dentro dessa casa? Não existe. Vira bagunça. Não existe. Eu falo assim, bom, meu filho hoje, de 3 meses, depende 100% de mim. E eu sei disso, e tá tudo bem. Então, assim, não, se todos são iguais, então, tá, você tá sendo exagerado com o menino de 3 meses, né? Ele não vai poder mesmo. Tá, mas a menina de 12 anos, então, tá fazendo 13 anos esse ano. Então, ela já pode ser igual a mim? Se a gente tá falando de igual... Então, já pode, né? Ela já tá na idade da razão, já consegue fazer as coisas dela. Se imagina hoje, se eu deixo minha menina de 12 anos, 13 anos, fazendo exatamente tudo aquilo que ela quer e também colocando as ordens na casa que ela ache por bem. Vira bagunça. E por que a nossa sociedade hoje está em grande parte nessa bagunça? Por conta disso. Por conta que hoje as pessoas não conseguem olhar para um pai e falar assim, benção, pai. O senhor, né, um respeito. Eu não estou falando exatamente da benção, porque tá tudo bem, às vezes, não ter esse costume. É um costume, acho que, próprio de cada um. De cada família. Eu peço benção pro meu pai, mas assim, tudo bem, não vejo um problema grande em não pedir a benção especificamente. Mas assim, do não respeito. Então, às vezes, uma coisa que me causa grande estranheza, e me perdoe se tem alguém ouvindo que faça isso, mas me desculpe, pra mim me causa grande estranheza, chamar o pai e a mãe pelo nome. E não chamar de pai e mãe. Então eu falo assim, por exemplo, meu pai chama Hugo, né? Eu me virar pro meu pai e falar assim, ô Hugo, tal. Ô Ana, que é o nome da minha mãe. Puxa, isso me causa uma estranheza grande, assim. Eu tenho um carinho, meu pai já falecido, né? Mas tinha um carinho muito grande, mas toda a vida, e mineiro ainda, né? Mas toda a vida era senhor. Pai, o senhor? E quando não muito, pai, o senhor? E aí quando carinho pra brincar, ô meu velho. Mas era pai e senhor. Sim. Esse dia eu fui na padaria perto de casa lá, no mercadinho perto de casa, o Felipe, 6, 7 anos, vai fazer 7 agora, dia 28. Ô pai, o senhor vai comprar isso? Eu falei, vou filho, pega lá. A menina do caixa, a menina que tava atendendo, falou assim, ele chamou você do quê? Eu falei, de pai. Não, antes. Não, ele quer comprar tal coisa. Não, ele chamou de senhor. Eu falei, sim, chamou de senhor. Por quê? Não, que é raro isso. Ele falou, não é raro, não. E a gente vai deixando conceitos entrar dentro de casa, dentro de coisas que não... Aí eu brinquei até outro dia também com o pessoal falando, né? Gente, o sol nasce todo dia no mesmo horário. A ordem, Deus deixou pro universo inteiro, deixou pra tudo. Tudo há uma ordem. E por que a gente estabilizar justamente nessa figura, principalmente na figura paterna. Exatamente. E assim, e o que é mais bonito da questão da Sagrada Família, por exemplo, né? Como Deus, de fato, criou essa ordem e mesmo ele sendo... Não existe algo maior que Jesus, né? Jesus é o próprio Deus que se fez homem, né? E mesmo ele, sendo Deus, ele se fez menor em obediência ao Pai. Quis ter uma família. Você entende? Então, assim, Deus, de fato, criou uma hierarquia, criou a família para ser hierárquica, e ele mesmo obedeceu isso. Não precisando. Porque Sim. você imagina, você acha que Deus precisa obedecer alguém? Mas ele quis para ser exemplo pra gente. Então, assim, se Nosso Senhor veio aqui e mostrou como é que é pra fazer, por que a gente vai fazer diferente? É uma insanidade, você entende? Exato. E aí, voltando àquela questão
que você tinha comentado antes, de quando que isso deixou de ser natural, né? Eu acho que tá bem claro pra mim, assim, a partir do momento em que as pessoas começaram a pensar mais nelas do que de fato na realidade. Então a pessoa começa a olhar pra si e obviamente isso não foi por acaso, né? Foi um plano muito bem desenhado para que isso seja assim. Então as pessoas começaram a trabalhar mais, a sair mais. Por quê? Porque ela precisa de mais. Porque ela precisa ter um carro melhor, porque ela precisa ter uma casa melhor, porque ela precisa. Mas nem sempre foi assim, Não. né? Então a pessoa, em troca de, eu preciso dar um futuro melhor para os meus filhos, eu preciso dar uma educação melhor para os meus filhos, eu preciso dar coisas melhores para os meus filhos, então eu preciso trabalhar mais. E aí, nesse trabalhar mais, você não dá a sua educação pro seu filho, você não dá o seu amor pro seu filho. Então é uma coisa que essa conta não fecha. Essa conta não fecha. E aí, assim, é pra além, né? Vai ficando cada vez pior. Então, aquele filho que antes, quando você começa a querer ter uma vida melhor, e não tem nada de errado, né? Eu Sim. acho que, mas tudo tem um limite. Mas, assim, a partir do momento que você começa a ter melhor, além de você não conseguir dar tudo aquilo que você quer pros filhos, aqueles filhos passam a ser um problema pra você. E passam a te incomodar. Então, a partir do momento que você não consegue... Por exemplo, eu tô trabalhando, e eu, por exemplo, trabalho em casa. E aí eu tô trabalhando e claramente, né, obviamente, às vezes vem um e pergunta uma coisa, e aí você tava trabalhando, você perde a atenção. E aí, assim, aquilo, se você deixar, ele começa a ser um estorvo, um atrapalho. Oxe, eu tô aqui ganhando dinheiro, fazendo meus milhões, e vem esse moleque aqui e me atrapalha. E é isso que as pessoas começam a perceber. Filho dá trabalho. A gente volta aqui à primeira pergunta. Filho dá trabalho. Filho atrapalha. Eu tô querendo aqui criar o meu projeto. E aí eu sigo aqui no Instagram o Ícaro de Carvalho. Eu sigo não sei quem que construiu milhões, que fez milhões. E eu quero ter essa vida que o cara tá tendo lá, que eu tô vendo no Instagram. Eu quero ter o carro que aquele outro lá. E esse menino, se eu tiver um filho agora, vai tudo por água abaixo. Eu não vou conseguir fazer isso. Então imagina porque você é pai. E as pessoas começam a pensar cada vez mais em si, mais em si, mais em si. Então, para que ser pai, né? Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Você imagina se meu avô tinha esses sonhos de viajar e conhecer o mundo? Rapaz, isso não existia. Mas aí é que pra mim é bem claro. Não se coloca em pé de igualdade. De maneira, claro, eu preciso de um carro melhor. E isso é. Como que é a palavra? Isso é justo. Claro. Todo mundo precisa precisa ter uma vida, né? Mas pra mim não é. Até porque eu tive uma segunda chance de ser filho adotivo, eu tenho um prazer pela vida imenso. Mas não tem comparação uma viagem com uma vida. Não tem comparação eu ter todo ano trocar de carro com uma vida. Nós estamos rebaixando demais a vida. E como é difícil falar isso hoje, né? Porque por mais que a gente fale isso, talvez tenha alguém que esteja escutando a gente agora que não consiga perceber essa diferença. E de fato ela fala assim, não, mas entre viajar e ter um filho, eu prefiro viajar. Sim. E isso é triste, assim, como se não consegue ver uma diferença que existe, uma diferença óbvia e natural. E acho que na outra conversa que a gente já teve, talvez eu tenha comentado isso, mas acho que não vale, não tem problema eu repetir aqui. Quando eu tive a minha primeira filha, a Ana Clara, quando ela nasceu, eu me lembro claramente da minha reação, assim. Eu sempre achei que eu ia sair correndo, gritando e querer soltar fogos, acender o charuto, alguma coisa nesse sentido, assim. E a minha reação foi justamente o contrário, assim. A primeira vez que eu peguei ela no colo, meu sentimento foi assim... Basta. Assim, foi uma paz interior indescritível, assim. Quando eu vi aquele bebezinho, aquela menininha no meu colo, assim, me veio uma tranquilidade, uma calmaria, assim, de olhar para ela e falar assim, uau, você tá aqui, né? Você é minha filha. Foi um sentimento que eu jamais tive quando eu comprei um carro novo.
assim, graças a Deus, hoje eu falo isso. Sim. Mas assim, eu comprei um carro novo esse ano e foi muito bom. Foi um presente de Deus mesmo, assim. Mas eu não tive esse sentimento que eu tive ao olhar minha filha e falar assim, nossa, você tá aqui. Dá pra dizer que dividiu o Rodrigo antes e depois, né? Totalmente, assim. E eu volto até antes, assim, e eu vejo um Rodrigo antes e pós-matrimônio, assim, sabe? Quando eu casei com a minha esposa, assim, foi algo maravilhoso, assim. E talvez valha até a gente ressaltar, assim, pros pais, assim. Primeiro amem suas esposas. E depois amem os seus filhos, assim. Porque é uma coisa... Assim, as pessoas não querem ter filhos, né? Mas quando os têm, os tornam como a prioridade número 1 da sua vida, assim. Então, hoje, as pessoas não querem ou não querem ter muitos filhos. Então, aquele único filho, ou aqueles 2 filhos no máximo, que hoje é aceito, eles passam a ser a prioridade máxima na vida delas. Então, elas vivem tudo em função do filho, fazem tudo para aquele filho. E eu não vejo assim. E eu acho que a minha prioridade, não falando em religião, não falando agora em Deus, enfim, mas vamos colocar aqui, a minha prioridade hoje prática, da minha vida prática, é minha esposa. O meu amor maior é pela minha esposa. Eu amo muito meus filhos, mas o meu amor maior tem que ser anterior, tem que ser a ela. Porque, primeiro, sem ela eu não teria nenhum dos meus filhos. E posterior, porque meus filhos vão me deixar. Naturalmente falando, ou vão casar, ou vão virar religiosos, ou vão seguir uma vida, enfim. E minha esposa vai estar lá comigo. Se imagina, se toda a minha dedicação, se todo o meu amor converger para um filho, primeiro eu vou ter dificuldade de querer que esse filho dê um passo na vida dele. E segundo, eu vou ter uma dificuldade... Por quê? Porque eu não vou... Sim. Eu não quero minha esposa. Eu amo minha esposa, mas assim, eu amo mais meu filho. Então... Eu vivo para o meu filho. Exatamente. Então, o sacramento do matrimônio é esse, né? É tua esposa, em primeiro lugar, assim. Eu vejo isso e eu acho que... É por isso que Deus tem me feito tão feliz, assim, nesses últimos dias, nesses últimos anos. E eu acho que felicidade em nada é em contrapartida ao sofrimento. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu sou muito feliz durante os 15 anos. A ausência de sofrimento, ao contrário. Assim, a gente sofre muito, a gente tem muitas dificuldades na nossa vida, mas isso não nos impede de sermos felizes. Então, eu até tinha anotado aqui num comentário seu, e crava, e isso é tão necessário, que me entendam bem. O que eu tenho sofrido, no sentido de ordenar a vida dos meus filhos, e de ensinar os meus filhos, porque eu quero ensinar falando. Faça isso, estude isso, é bom você... Mas o que transforma mesmo é o exemplo. Exatamente. E quando eu não amo nem aquela que eu decidi, eu não dou o exemplo de estar junto, de conviver. E quanto a gente não conversa na frente dos filhos, né? Com a esposa, com o esposo. E quando eu decido amar só por palavras e não em gesto, principalmente aquela que eu fiz a minha primeira escolha, eu penso muito, eu e a Patrícia, a gente vai fazer 25 anos de casado, dia 9 de dezembro agora, final do ano. Olha lá, tô 10 anos atrás de você. Mas assim, eu tenho esse sentimento também. Sem ela, não existiria a família. Sem essa até se a decisão. gente entrar na questão psicológica da criança, assim, qual é o amor primeiro dela? A mãe. O laço, né? O amor primeiro da criança é a mãe, não tem como. Por mais que a gente se esforce, o amor primeiro dela é a mãe. E tem que ser assim, por exemplo, ela se gerou dentro daquele ventre, depois que ela nasceu, ela é alimentada por aquela mulher. Então, o amor primeiro da criança, e isso tem um efeito psicológico muito grande, é pela mãe. Por que os nossos filhos começam a nos amar? Psicologicamente falando, e né, uma época eu conversando com um psicólogo, ele falou justamente isso, assim. Porque ele vê que aquela mulher que ele tanto ama, ela divide a atenção dele com outro homem. Ele fala, quem que é aquele homem ali? Que minha mãe ama tanto, que minha mãe se dedica tanto. E aí ele passa a ter um olhar pro pai. E aí, assim, se imagina, se eu não trato bem aquele primeiro amor dele, sim, qual é o respeito que meus filhos vão ter por mim? Qual é o amor que meus filhos vão ter por mim? Então, talvez, uma das grandes chaves de um respeito dos filhos, de um amor dos filhos pelos pais, é o amor do pai pela esposa.
A tratativa, a maneira que se vivem, claro. Exatamente. E aí, posteriormente falando, depois, né, claramente, assim, na escolha de um marido, né, as meninas vão ter um grande exemplo de um homem que trata a sua esposa bem, que não, né? E se ela tivesse um pai que maltrata a esposa, Qual a referência? muitas vezes ela não vai querer casar, porque ela vê a mãe dela sofrendo, né? E vai achar que o matrimônio é uma porcaria, que não serve pra nada. Ou muitas vezes casa também com homens errados, né? Porque não tem essa referência. Então, é aí que vem aquela questão do medo, né? De a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos filhos, assim. E de fato, não adianta a gente usar o discurso para educar ninguém. Porque a gente. Se eu falo uma coisa para os meus filhos, ó, meu filho, você não pode mentir, mentir é uma coisa muito feia, é um pecado e tal, tal, tal. E de repente, em algum determinado momento, eu faço uma mentira, pequena que seja. Pequena que seja. Minha esposa me pergunta lá, você, sei lá, escovou o dente hoje? Sei lá, qualquer Sim. coisa assim. E eu falo que sim. E que claramente meu filho viu que eu levantei da cama, fui tomar café e não escovei os dentes. Por pequena que seja aquela mentira, aquilo vai falar assim, bom, meu pai fala pra não mentir, mas ele mente, então talvez mentir não seja tão errado assim, né? Claro. Então, poxa, mas e aí, como é que a gente faz? A gente reza? Sim. Volto a falar, porque eu não sou exemplo pra ninguém. E sou claro, assim, eu luto pra tentar ser um exemplo pros meus filhos, mas não é fácil. Não. Eu sei quem eu sou. Eu sei Essa das minhas dói. dificuldades, eu sei das minhas misérias, eu sei de coisas que mais ninguém sabe sobre mim mesmo, né? Então, eu sei as lutas que eu tenho que travar comigo mesmo para tentar ser um exemplo para os meus filhos. E, e eu não consigo isso sozinho. Eu A não. graça A tem que graça. Você dar o tem. E aí suporte. você pede para um pai, né? Você pede para um pai, como foi São José, e você pede essa ajuda, porque se depender de mim, eu vou fazer muitas burradas. Como eu já fiz, como vou continuar fazendo. E eu falo assim, que o meu papel de pai, na verdade, é tentar atrapalhar a vontade de Deus. Não É atrapalhava. não atrapalhar, perdão. Não atrapalhar a vontade de Deus. Porque se eu conseguir fazer que a vontade de Deus se faça nos meus filhos, pronto. É um Eu não segredo. preciso fazer muita coisa, eu só não preciso atrapalhar muito. Exato. Talvez aí seja uma chave que você me deu incrível no sentido que antes de ser nosso, antes de ser o. Antes eu brincava isso com os meus filhos. Eu sabia que vinha um filho. Mas eu não sabia que viria você, do jeitinho que você é. Deus já sabia. Falei, porque foi Deus que me deu você. Brinco, sempre falei isso pros meus filhos, né? E aí, pra ir calcificando essa noção no coração deles também, deixando essa graça pra assim, opa, peraí. Meu pai também busca. Meu pai. Até porque nos 10 primeiros anos aí que a gente vai deixar uma base incrivelmente e nós vamos ser os super-heróis, nós vamos ser, e se eu não falo de Deus, se eu não demonstro o amor, que é onde vai a base que ele vai usar por resto. Hoje, você falou no começo ali que você deu, o teu pai te deu um ensinamento. Lembro coisas que meu pai meu pai e minha mãe já são falecidos, mas lembro de coisas que até hoje serve pra mim. E eu replico, tá, coisas boas e coisas não tão boas, mas eu Exatamente. replico neles aquilo que eu aprendi. Exatamente. E é óbvio que isso não pode nos servir de desculpa. Não. Essa é uma coisa. Ah, não, eu sou assim porque meu pai era assim e me criou assim. Poxa, mas isso não é desculpa. Nós já somos grandinhos o suficientes. E é claro, obviamente falando, eu também tenho, né, os meus problemas, eu gosto sempre de reforçar isso. Mas assim, a gente é capaz hoje de olhar para uma coisa que meu pai fazia, que não era tão legal, e fazer diferente. Claro. Então, lógico, tentar seguir os bons exemplos, tentar não imitar os maus exemplos, né? É a função da gente buscar a melhora, enfim. Esse é o caminho. Esse é o. Rodrigo, e acho que já se encaminhando um pouquinho pro final,
E aí, eu queria tua, um exemplo prático, porque eu coloquei assim, prático e todo homem, pai, deveria ter. Primeiro, citando essa questão do exemplo, né? Como que eu falo do exemplo? Meu filho tem que rezar, meu filho tem que estudar. Se ele nunca me viu estudando, ou lendo, ou rezando. Meu filho, geralmente quem é instrumentista, quem toca um violão, geralmente talvez o filho vai tocar. Meu pai tocava violão, eu não aprendi, mas fui tocar bateria. Mas geralmente. Mas assim, eu coloquei 3 aqui, depois eu queria que você me complementasse com mais uma ou duas. Mas práticas que todo homem, ao meu ver, deveria ter. Certo. Nesse sentido que, olha, que o filho veja, por exemplo, que o filho veja rezando. Meu pai até me obrigava a ir na missa todo domingo, porque ele ia na missa. Falei, você vai junto comigo. Então, assim, rezar todos os dias, eu acho que é uma das. E principalmente uma coisa que eu não abro mão, ficaria nesse sentido, lá em casa que eu não abro mão, pelo menos uma refeição na mesa. Talvez você é pai aí, tá pensando e tá com teu filho ainda pequeno. Coloca o teu filho nem que for do bebê conforto do ladinho da cadeira aqui, ó. Mas pra ir pegando o costume. Mas uma das refeições à mesa, nós temos. Acho que lá em casa, assim, a questão da refeição é bem tranquilo, assim. Não tem nenhuma refeição fora da mesa. Até porque a casa é simples, é singela, mas só tem uma mesa mesmo, então é ali que a gente come. E aí, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, e que lógico que a gente tem que ser esse exemplo, eu preciso rezar para que meu filho me veja rezando. Essa é uma coisa perigosa, assim, né? Porque assim, a gente não precisa rezar para que meu filho me veja rezando. Sim, a gente precisa rezar porque a gente precisa rezar. Sim. E aí, rezando, a consequência é que ele me veja. Que ele me veja. Porque às vezes, e já aconteceu comigo, puxa, eu vou fazer uma determinada coisa porque eu sei que ele tá me vendo. Exato. Você entende? Fique bem não claro porque isso. é bom. Eu não tô fazendo isso porque é bom, e aí aquilo deixa de ser bom. Exato. Porque a gente fazer uma coisa boa, mas se não for com uma reta intenção, com uma intenção boa, aquilo deixa de ser bom. Então, por mais que eu faça uma coisa boa... Só vira um costume. Eu perco todo o valor daquela ação boa porque eu tô tentando parecer bom pro outro. E eles vão perceber. Não. Meu pai não reza, mas quando eu tô aqui, ele pega pra rezar. Só pra que eu veja. Nós somos observados praticamente 24 horas por dia, não adianta. Com certeza. Porque assim, é que eu falo muito nisso no sentido que lá em casa já sabe. Segunda-feira vamos rezar o terço em determinado horário. Se eu já criou-se a vontade neles de rezar, falar, opa, peraí, pai, às vezes estão querendo passar do horário, não, pai, tá na hora da oração. É maravilhoso, assim, e aí que eu falo como Deus é bom, assim, porque ele vai direcionando a nossa família para que os nossos filhos nos ajudem nesse sentido também. A gente, na medida do possível, costuma ir à missa diariamente. E com os 6. E é um sofrimento para eles quando a gente fala que não vai. Certo. Porque normalmente, assim, e eu me lembro de criança, e eu acho que era isso mesmo, o pai deve obrigar o filho a ir à missa aos domingos. Deve obrigar mesmo. Sim. Mas a escolha... Não. É obrigação. E aí até que aquilo vire um costume na criança. Mas por que o pai tem que dar liberdade pro filho e tal, escolher o que ele quer? Pô. Então deixa teu filho poder na tomada. Sim. Se quer dar liberdade pra ele, seria a mesma coisa. Não, mas ele vai tomar, ou bota a mão no fogo, mas ele vai se queimar. De fato, não ir à missa aos domingos também tem suas consequências. Sim. Espirituais, que ninguém muitas vezes consegue ver, mas tem. Então, assim, nós aqui como pais católicos, temos essa obrigação de fato de levar as crianças ao domingo. E quantas vezes eu não queria ir, e meus pais de fato me obrigavam a ir. Até que passa a ser um costume e tá tudo bem. E hoje, eu vejo meus filhos muito mais, assim, do que eu era, assim, porque quando a gente fala, porque às vezes eu pego eles, agora estão de férias, mas quando eu pego eles na escola, a gente pega às 6 horas, tem que ir pra casa, jantar rapidinho, porque, né, tem a hora do jejum eucarístico ali, né, uma hora antes da missa, então até umas 6h30, eu pego às 6, a gente mora pertinho, mas até 6h30 todo mundo tem que estar jantado praticamente, né, porque a missa começa às 7h15. E aí, então é sempre uma correria, voltam pra missa de uniforme muitas vezes, e aí se por algum motivo naquele dia não dá, é sempre uma reclamação, mas a gente não vai,
Aí eu olho aquilo e Pegaram falei, gosto. como Deus é bom, assim. Porque eles podiam estar querendo pedir qualquer outra coisa e eles pedem para ir à missa, né? Então, é maravilhoso. E são crianças, desculpa aí, talvez você não tenha essa realidade, mas eu conheço, eu vejo, são crianças absolutamente normais, que gostam de coisas como qualquer um. Que brincam, que se divertem o dia todo. Só que nisso eu vejo a tua fala no sentido que, vou rasgar o verbo aqui, falando no... A gente brinca que acredita no sobrenatural. A gente brinca que acredita em Deus. Porque assim, eu faço comparativo da família. Não é a mais importante a família, me desculpe, em muitos lares. Por quê? Se é mais importante. Um padre me chamou a atenção nisso, vou fazer um parênteses aqui. Mateus, você me daria o teu filho por 100 mil reais? Pô, louco, pai, tá louco, nunca. 300 mil. E aí ele foi exorbitando, né? Padre, nem por qualquer dinheiro da vida. E como você entrega o teu filho por todo o seu tempo, muitas vezes por uma televisão, muitas vezes hoje pelo celular? Você não tá vendendo o teu filho? Tá deixando ele de lado, jogado? E da mesma maneira, quando a gente fala, quando eu escuto um testemunho desse, colocando que a família, e sempre foi assim, que a família consegue ir com dificuldade, tudo, mas prioriza o momento de oração, a Santa Missa, me choca hoje no sentido que eu falo, nossa, cara, é isso que tem que ser, não é o contrário. E eu vejo que muitas vezes a gente coloca para segundo, terceiro plano, quarto, Deus, a família, por último, tudo, e a gente inverteu as ordens, né? Opa! Esse mundo que a gente tá falando, né? Desse egoísmo, ele tá dentro da gente. Não tá lá só no outro, tá dentro da gente. Então, assim, de eu querer, de ter uma visão egoísta, de ter uma visão pra mim mesmo. Pô, eu me vejo a todo momento isso, assim. De às vezes, minha esposa não fez tal coisa, eu fico ali magoadinho, porque ela não me serviu na hora que eu queria. Poxa, a gente... É difícil a gente olhar pra gente e falar que tá. Mas assim, é como é difícil um peixe estar dentro d'água e saber que ele tá dentro d'água, né? Porque a gente tá tão imerso naquilo. Então, assim, à medida do possível, a gente tem que ir saindo e tentando respirar, assim, né? Fora dessa água, E aí a gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia. E talvez esse seja o grande objetivo desse bate-papo da gente, assim, é que muitas pessoas estão vivendo sem olhar pra isso. Sem perceber, porque é normal mesmo. E é normal. Hoje é muito mais normal as pessoas não terem tempo pra família do que terem. Então, quando alguém fala que tem 6 filhos, quando alguém fala que não assiste televisão, quando alguém fala que vai na missa todos os dias, isso causa uma estranheza, assim. Muito mais do que aquela pessoa que fala, nossa, hoje meu dia foi muito corrido, nem almocei hoje, meu filho fica o dia todo na creche, né? Deixo ele lá às 7 horas da manhã, pego às 6 da tarde, chega em casa, já tá muitas vezes de banho tomado, jantado, só pôr na cama e dormir. Isso é muito mais comum, isso não causa estranheza pra ninguém. Eu deixar o filho na creche de manhã cedo, pegar no final do dia e pôr meu filho pra dormir. Isso não causa estranheza. E eu não tô falando que isso é errado, porque muitas vezes é a necessidade de alguém. É o que se tem. Você entende? Tá lá uma família necessitando. Ou às vezes uma mãe tá sozinha, não tem um pai pra ajudar, tem que trabalhar fora. Vai fazer o quê? Você entende? Então eu vou lá e apontar o dedo na cara da mãe, a senhora tá errada, a senhora tá abandonando. Como que eu faço isso? É a realidade dela. Mas que aquilo, de alguma forma, tem que incomodá-la? Tem. Ela sabe que é assim. Ela não tem muito o que fazer. Mas que aquilo deve causar um sofrimento nela. Assim, puxa, eu preciso... Mas assim, racionalmente. Eu preciso dedicar o tempo que eu tenho, então, pra eles. Priorizar. Então, assim, por mais que eu não tenha todo esse dia... Mas assim, 1 hora que eu tenho por dia... Então, nessa 1 hora, eu tenho que dedicar totalmente a eles, assim. E nessas outras 8 horas que eu tô trabalhando... Eu vou estar, de alguma forma, rezando por eles, pensando neles... Porque era a forma... que eu tenho pra dedicar, você entende? É muito difícil a gente querer falar que isso tá certo, que isso tá errado na vida dos outros, assim. Cada um tem sua realidade. Mas que as coisas são erradas. Não deixam de ser erradas. Sim. E que aquela coisa errada que tá na tua vida, você tem que sofrer por ela. E falar assim, puxa, isso aqui um dia vai mudar. E a realidade vai mudar. Essa realidade eu sei que tá errada, eu sei que não tá correta, eu preciso dar mais atenção aos meus filhos. Ah, a gente falou do celular, às vezes eu me pego
perdendo tempo no celular, fala, opa, fazer o quê? É isso, e é a luta, e a gente cai, a gente levanta, e a gente cai, a gente levanta, e a gente só não pode desanimar. Se algum dia a gente desanimar, a gente já perdeu. Não, aí já entregou o jogo e acabou. Não tem condição. O que torna um santo, né? Um santo é aquele pecador que não desanimou. Porque ele não desanimou, uma hora as coisas se ajeitam. Uma hora chega lá. Se a gente desanimar, a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa. Rodrigo, rapaz, eu ficaria aqui um bom tempo, assim, tranquilamente sobre isso. Mas, assim, eu queria, já pra gente buscar encerrar, é que você me chamou a atenção e eu não sei se a gente pode tocar nesse assunto. Mas já tocando? Claro, fica à vontade. Muitas vezes a gente vai só observar quando realmente faz falta. Quando realmente eu não consigo exercer a paternidade, quando eu não consigo exercer o amor pela minha esposa, quando faz falta. E talvez a gente só vai perceber nessa loucura que a gente está, nesse automático que a gente está enquanto pai, e cada realidade é a sua realidade, e Deus que venha com a sua misericórdia te ajudando, entrando na sua vida, mas que sirva de alerta, vamos dizer assim, né? Para cada um, principalmente para os homens, né? Tomar essa decisão. E aí que você me dê esses últimos minutos. Fica aberto aí o microfone, que você queira falar como pai, como homem, como esposo. Que acho que já viveu várias realidades assim na família. Que não é fácil ser pai hoje em dia, que não é fácil buscar a essa vida. O senhor tá com medo de falar, então vamos lá, pode falar tranquilo. Na questão da perda, né? Porque me chocou. E aí você me dá. Eu tô com receio que assim. Fica à vontade. Meus pais eu já perdi os. Mas é natural. Sim. E tem um casal de amigo nosso, essa semana, conhecido, que nós conhecemos, que teve uma perda. Sim. E aí a grandiosidade de você acreditar numa eternidade. A minha esposa foi, eu não pude ir, infelizmente. Nessa eternidade. E você vê o consolo de Deus através do padre que foi. Mas quando choca, e aí talvez, por isso que eu quero falar de uma perda, que a gente só vai dar essa clareza quando já não tenho mais a condição. Exatamente. É isso mesmo, assim. E eu te digo que se teve um Rodrigo antes do casamento, depois do casamento, antes da primeira filha, depois da primeira filha, também surgiu um Rodrigo depois da ida da Bárbara, assim. Porque, apesar de eu já estar com meus 6 filhos, né? Com ela ali no caso, muitas vezes eu me via muito nesse automático, assim. De levar a vida e não olhar para cada um com o olhar que eu deveria, assim. E lembra que eu comentei com o senhor, assim, que eu sempre desejei ter uma família grande por uma visão egoísta. E hoje, olhando para trás, assim, eu vejo... Tem uma foto que minha esposa estava com ela no WhatsApp até pouco tempo, assim. Que nós estávamos na igreja, assim, é uma escadinha, né? Então tava no degrau de cima eu e minha esposa, e aí foi de 2 em 2, assim, né? A Ana e a Cecília e tal, a Tereza, a Maria, o Antônio, e a Aline tava segurando ela, a Bárbara no colo. E aí eu vejo e eu me lembro do meu sentimento, assim. Era um sentimento de orgulho. Mas um orgulho ruim, você entende? Eu, como eu brinquei, assim, anteriormente ali, quando a gente vai no shopping, que a gente causa aquela estranheza toda, eu me senti orgulhoso disso. Você entende? Sabe um pavão quando abre aquele rabo, assim? Fui eu que fiz tudo isso. Exatamente. Então, quando eu tinha aqueles 6 filhos, assim, eu tava assim, parece que completo, assim. Falei, agora eu tô aqui, esfregando na cara da sociedade, mostrando e causando, sabe? Uma coisa assim. E aí... E eu não percebia, obviamente, isso, né? Agora, olhando pra trás, eu via isso. Assim, eu era um Rodrigo que gostava muito mais de parecer do que de ser, assim. Nossa. E eu tenho certeza que não foi por isso, né? Porque Deus não é o padrasto, e padrasto no mau sentido aqui, de ser malvado, e não me puniu pai, por, né? Conta disso. Não, mas
uma consequência da ida dela foi me trazer para uma realidade. De ver que aqueles filhos não são meus. Que aquela família não fui eu que construí. E de que hoje eu consigo... E parece assim, não, o Rodrigo tá sendo aqui... fazendo discursinho de humilde e tal. Não, é claro, sim, é claro. Eu vejo como eu sou. E assim, vejo como eu levava a minha vida e que seria impossível eu estar na situação que eu tô hoje. Por mim, pelas minhas vontades, pelos meus desejos. E aí, com a ida dela, então, isso ficou bem claro pra mim, assim, que nada daquilo é meu. Nada daquilo é por mérito meu. E, e hoje veio o Joaquim, então, assim, voltei a ter 6, vamos dizer assim, comigo, assim, né? Mas o sentimento é justamente outro, assim. Aquele sentimento de orgulho que eu tinha passa a ser um sentimento muito mais de gratidão, assim. Nossa, Verdadeiramente, assim, de olhar para aquela família obrigado. e falar assim, puxa, obrigado. Obrigado, porque se não fossem eles, sabe-se lá o que era de mim, assim. Sabe-se lá. Eu lembro uma vez um padre, ele tinha comentado, assim, às vezes você vê sei lá, um mendigo na rua, que esteja lá drogado, bêbado e tal, e aí você, né, gera ali uma repulsa, uma condenação e tal, e o padre comentou assim, na verdade, se coloque, porque poderia ser você ali. E eu me vejo claramente que poderia ser claramente eu, porque na época lá de juventude ia pra festas e bebia, e a consequência natural das coisas poderiam ser pra isso, sabe? Você vai se afundando cada vez mais, se afundando cada vez mais. E hoje, se eu tô aqui, podendo estar aqui conversando com o senhor sobre família, poxa, é um presente, assim, é olhar pra cima e falar obrigado, Obrigado, senhor. obrigado, assim. É, não é fácil, não é fácil. Como você falou, né, seu Júlio e da dona Adriana que perderam essa semana, a gente tava no velório, assim, tem toda uma lembrança, né, do nosso sofrimento, então a gente participa do sofrimento deles, né, a gente sabe o que eles estão sentindo hoje. E é isso, mas é o conforto em Deus. É o conforto em Deus de saber que nenhum sofrimento vem se não para um bem maior, assim. E ela hoje está lá, está intercedendo por nós. A gente pede muito a intercessão dela. Ó, filha, talvez o pai não tenha te amado tanto deveria ter te amado aqui, mas conversa com Nosso Senhor, conversa com Nossa Senhora aí, pede para que ajude o pai aqui a ser um pai melhor, a poder levar os teus irmãos pra junto de ti, assim. O meu sonho grande é esse hoje, assim, que nenhum deles se perca e que todos nós podemos se encontrar um dia. Porque o grande sofrimento, talvez hoje, desculpa estar me alongando tanto, assim, Não, à vontade. é de não poder ter uma foto da minha família completa, você entende? Eu nunca vou ter uma foto com todos os meus filhos. Porque o Joaquim nasceu depois da Bárbara. A Bárbara não tá aqui para bater uma foto com o Joaquim. Então é uma coisa que pesa muito, assim. Então que esse encontro se dê lá em cima. Com certeza. É esse o meu sonho, assim. Vai, com certeza. Imensamente vai, sim. Vai. E eu falo assim, eu acho aí que transforma, na realidade, né? Eu participo um pouco da sua dor, assim, no sentido, claro, da amizade, mas de estar junto, de ver, e por ser pai também, né? Mas eu olho assim e falo, enquanto o senhor falava, eu sendo ruim, um pai ruim, uma pessoa ruim, Deus falando, me vinha claramente no coração. Esse é meu filho. Esse é o Rodrigo. Claro que nós somos filhos de Deus, primeiramente, né? Mas assim, esse é o meu filho que está entendendo as coisas. Me vinha claramente esse sentimento, Rodrigo, assim. Tá bom, filho, o senhor vai tirar essa foto. É só um tempinho. É só um tempinho e logo, logo vai estar todo mundo. Porque a paternidade geralmente é dar a vida, cara. É isso que tem me cravado. Depois que eu perdi os meus, né? Meu pai e minha mãe, que me deu toda a alegria. Meu pai, que me ensinou a ser pai. Me deram uma segunda opção, falando, rapaz, eu tenho que ser diferente. O primeiro é a vida. Então, e aí está, né? Nesse coração de pai teu que eu falo, Senhor, por isso é um exemplo para mim, no bom sentido, né? Senhor, eu suportaria.
a Patrícia contou que viu vocês também, né? Que ela foi lá, eu falei, Senhor, tá bom. Que deu sustento para esse casal, que deu sustento para o Rodrigo. E é assim. E eu falo que para não ter medo da paternidade nesse sentido, que nem a dor é capaz de superar um amor que um pai que tá me falando aqui quer encontrar o filho. E é isso que eu quero levar para as pessoas que entendam bem que a paternidade vale a pena, mas a paternidade o quê? Não só a paternidade pela paternidade, mas a família. Exatamente. É aquilo que a gente falou, né? Do objetivo das coisas, né? Eu quero ser pai porque eu quero um troféu, porque muitas vezes o filho é um troféu na estante. 4 troféus, 5, 6, 10. Meu filho aqui, né? Médico. Aqui, né? Agora aqui mostra minha família, como talvez eu fosse um tempo atrás, né? Como eu falei que eu tinha esse sentimento. Ou eu quero ser pai porque de fato eu posso levar alguém para Deus, assim, né? Eu posso dar esse presente para Deus. Então, e aí a gente ia ajustando todo dia um pouquinho o ponteiro do relógio ali para que a bússola, né? Ajustando a bússola para que ela esteja no caminho mais certo, assim. Amém. Rodrigo, cara, o que eu posso dizer? Obrigado. Eu que agradeço. Imensamente, eu não tenho palavras assim, pela gratidão, de fato, pela gratidão, poder conhecer um pouquinho a tua história, ainda mais. Poder estar perto dessa família de vez em quando. Eu vou fazer a cantada pro Rodrigo aqui. Quiser levar pra gente fazer um churrasco, tô à disposição, pode chamar. E aí me deixa, não sei, o Rodrigo, esqueci de falar no começo, o arroba, eu sei que você trabalha com o quê, Rodrigo? Que pudesse me deixar lá, sei que final do ano vai vir as cestas, Vamos o que lá. que é? Essa é uma outra graça de Deus, assim, eu trabalho em casa, assim, né? Então, Sensacional. até isso Deus me protege, assim, de maus companhias, enfim. Ah, A gente trabalha com presentes, assim, né? Então, cesta de café da manhã, cesta de chocolate, buquês de flores. Então, quer dar um presente pra esposa, um presente pro esposo, aniversário de casamento, aniversários, sensacional. cesta de Natal, Dia das Mães, enfim. Um trabalho muito gostoso, né? Levar um pouquinho de amor das outras pessoas, né? Às vezes pessoas de fora não estão aqui e falam, poxa, é através de vocês que eu vou demonstrar o meu carinho, meu amor a outra pessoa. E o arroba, então, né? Arroba das cestas é arroba cestas doce cacau. E o site é o mesmo, cestasdocecacau.com.br. E vai ser um prazer poder atender todos vocês também. Incrível, cara, incrível. E é dessa maneira que eu encerro. Para você que nos acompanhou, eu peço que nos ajude. Mande esse link para quem você quiser. Quiser tocar no coração de um pai, um pouquinho melhor, como o meu foi tocado hoje, me ajuda a chegar mais longe. Envie esse canal ali para o seu amigo, para um conhecido. Obrigado. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.